Professor, eu vou desligar a minha câmera aqui só para melhorar um pouquinho a qualidade da internet, tá bom? Ah, tá ok, mas fica tranquilo. Viu, Madison? Mas no final a gente quer todo mundo com câmera aberta para tirar aquela foto. Ah, tá. Isso, não é bom até tirar foto para poder documentar, né? Para poder documentar. Fica à vontade. Como a gente vive a era dos robôs, né? Então Olha, é bom a gente aparecer na foto aqui para ter certeza que era a gente mesmo. é isso aí. São 14 horas do dia 19 de junho de 2020. Nós vamos iniciar a defesa da dissertação de mestrado do aluno Wilson Rogério Carneiro, contribuições para a segurança na utilização de energia elétrica. Eu informo a todos que o professor Fernando Marafão, que fazia parte dessa defesa, não pôde comparecer porque devido ao falecimento da sua mãe. Aí nossos sentimentos ao professor Fernando, aí tudo de bom, muita paz para ele. Faz parte da banca que vai avaliar o trabalho do Wilson, o professor Dr. José Tarcísio Franco de Carvalho. Ele é doutor em engenharia elétrica, pedagogo pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, tem especialização em informação docência de ensino à distância, que é muito importante nessa época de pandemia que estamos vivendo. Ele é atualmente professor do Centro Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal. Ele é membro do corpo editorial da revista Interciência e Sociedade e também coordenador de Educação à Distância do Centro Regional Universitário do Espírito Santo do Pinhal. Muito obrigado, professor Tarcísio, por você arrumar esse tempo na tua corrida agenda aí para participar desse evento aí da defesa da tese do Wilson. O segundo membro da avaliação é o professor Dr. Madison Cortes de Almeida. Ele é doutor em engenharia elétrica e professor da Unicamp, tem pós-doutorado na Universidade de Manchester, no Reino Unido, tem experiência na área de energia elétrica e atua principalmente nos temas de distribuição de energia, estimação de estado, geração, distribuição, fontes renováveis de energia. Muito obrigado, senhor Mário, também por você estar participando desse evento aí. Obrigado, senhor. Prazer. Gostaria de passar a palavra agora para o Wilson. Wilson, você tem de 50 minutos a 1 hora para fazer a apresentação do seu trabalho aí. Obrigado, professor. Bom, olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los e agradecer pelo tempo empenhado na avaliação da minha tese e também por compor a minha banca, né? Muito obrigado, né, professor Madison Cortes. Muito obrigado, professor José Tarcísio Franco de Camargo. Agradeço também ao professor Leandro Thiago Maneira e ao professor Fernando Pinhabel Marafão, e manifesto aqui também meus sentimentos em função do falecimento de sua mãe. Agradeço também ao professor Dr. Gilmar Barreto por também compor a banca de avaliação. Bom, eu sou o Wilson Rogério Carneiro, sou aluno do professor Gilmar. Minha tese, ela, como vocês avaliaram, tem sob tema contribuições para a segurança na utilização de energia elétrica. O tema que vamos abordar nos próximos minutos. Sou também engenheiro eletricista, já há 11 anos, engenheiro de segurança do trabalho também há 4. Sou coordenador no Senai, onde eu também respondo pela direção, instituição que eu trabalho há 15 anos. Sou diretor da empresa Carneiro Engenharia, há 5 anos, e também perito judicial na área de segurança do trabalho, há cerca de 4 anos. Informações relevantes, né, considerando que todo o meu histórico profissional e formação acadêmica estão intimamente relacionados com a pesquisa, né, em questão.
Esse trabalho traz contribuições para a segurança em eletricidade, para os profissionais que já atuam na área, para os futuros profissionais e também que estão em processo de formação e para os usuários dos benefícios da eletricidade. Bom, inicialmente eu gostaria de convidá-los a uma reflexão que muito vai nos ajudar nessa introdução, com a seguinte pergunta, né? Conhece alguém que sofreu um acidente envolvendo eletricidade? Será que você conhece alguém que já sofreu um acidente, talvez você mesmo, né, tomou um choque, ou algum conhecido, né, um membro da família, de repente algum aluno mesmo em laboratório, né, ou ainda, né, quem nunca teve acesso à catástrofe que aconteceu há vários anos em São Paulo, do edifício Andraus e Joelma, que pegaram fogo em função de um acidente onde a origem foi a eletricidade, né? Ou seja, para demonstrar que acidentes de origem elétrica, eles estão bem próximos de nós, né? Frequentemente, né? E tem um estrago, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Eu trouxe aqui um vídeo, uma pequena reportagem, que demonstra uma situação que está presente em Belém, nesse caso, mas é muito comum nas residências brasileiras, principalmente em periferia, e fiz questão de apresentar porque vai trazer aspectos muito importantes que irei explorar e guardam muita relação com o tema da pesquisa. Eu vou apresentar o vídeo. A gente começa a edição de hoje mostrando situações absurdas de construções feitas próximas ou em volta da rede elétrica das ruas, e isso em vários bairros de Belém. Um risco enorme de acidente que não tem recebido a atenção devida de quem deveria fiscalizar. O vídeo foi enviado por um telespectador. Vamos ver de novo, agora mais devagar. É inacreditável. E nós tivemos que ir até lá para conferir. As casas ficam na Travessa Perebebuí, no bairro da Sacramento, em Belém. Uma foi construída em volta da fiação da rua. Nesta outra, a rede elétrica serve de varal para as roupas. A Secretaria de Urbanismo de Belém concorda. Diz mais. Além de procurar um profissional habilitado para o serviço, seja ele um engenheiro ou um arquiteto, o projeto de execução da obra tem que ter autorização da CEURB, para que a construção ou reformas sejam liberadas. A Secretaria também é quem recebe denúncias sobre as obras irregulares e é responsável pela fiscalização. Mas desde o dia 15 do mês passado, o serviço não estaria sendo realizado. Essa aqui tem 12 kitnets e olha só essa situação. Um emaranhado de fios bem pertinho da fachada. O seu Dilson mora aí. Dá medo, mas ninguém pode fazer nada, só a revisão que ver isso, né? E nunca veio aqui fiscalizar? Não. Eles vêm, às vezes, se for para fazer uma ligação de uma energia que for cortada, ou então para cortar se não pagarem, mas a respeito disso aí nunca vieram fazer nada. Segundo o pessoal da rua, esse é um problema que existe faz tempo. Há 20 anos. Essa é uma reportagem que ela, acho que deveria ter um caso extremo, mas também não diverge muito da situação, embora esteja lá em Belém, mas que está presente no país como um todo, né? Eu destaquei alguns pontos aqui que foi tratado nessa reportagem e que reflete a realidade. Construções irregulares, né? Então, por exemplo, a primeira imagem aqui tem um caso muito absurdo, né? Onde a rede elétrica, ela atravessa essa construção que foi feita, com certeza, sem o acompanhamento de um profissional habilitado, né? É muito natural no nosso país, né, atualmente, na circunstância, que muitas das construções, elas aconteçam sem a supervisão e sem acompanhamento de profissional habilitado. Cerca de 70% delas é assim. Um outro aspecto que foi demonstrado no vídeo e é relevante, a segunda imagem, as pessoas acabam tendo uma cultura de que isso é normal. Estendem roupas, por exemplo, né, na rede elétrica, como se não reconhecesse o perigo que isso oferece, né? Foi dito na última imagem, que fala aqui das exigências, que a Secretaria de Urbanismo fala sobre as exigências para uma construção, que deve ser acompanhada por profissional habilitado e tudo mais,
No entanto, essa fiscalização ela não é eficiente, né? Não só no caso em Belém, mas no próprio país, né? O sistema que nós temos no país para poder liberar e acompanhar construções, né, reformas e manutenções, ele acaba que não inibe por completo esse tipo de situação que a gente está vendo que acontece, né? E isso já remonta, nesse caso aqui, por exemplo, 20 anos, né? Outra situação, nessas duas imagens, aqui embaixo a primeira e a segunda, vou usar um laser point, essas duas aqui, né, que situações de construções irregulares, apesar de a concessionária de energia, por exemplo, identificar, mas as ligações ainda acontecem, né, de energia para alimentar essas residências, né? Então, talvez também é uma questão que colabora para que essas construções aconteçam, né? Ou seja, não há uma exigência legal, assim, para aprovação dessas construções e reformas, né, sem o acompanhamento de engenheiros. E isso acaba que leva essas instalações a ficarem dessa forma. Outras notícias para poder complementar essa questão, esse caso aqui, por exemplo, a notícia de 2018, a pessoa foi fazer uma ligação clandestina, né, e levou um choque, e morreu. Um outro caso, por exemplo, esse foi um acidente que foi muito famoso, no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, né, matou 10 jovens, né, e 3 ficaram feridos. A origem foi um curto-circuito na instalação elétrica do ar-condicionado. Bom, nesse início, essa breve introdução para dar a dimensão de o quanto esse problema é existente, né? A apresentação ela vai seguir por uma introdução breve, uma análise dos dados da pesquisa e, por fim, a conclusão. Para se ter uma ideia, né, segundo a Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos morre um trabalhador em virtude de acidente de trabalho ou doença relacionada com a sua atividade profissional no mundo, né? Ou seja, são 6.300 mortes por dia, um total de 2.300.000 mortes por ano. Olha o quanto isso é relevante. Isso, acidentes de trabalho em geral. Outro dado interessante, né, segundo a Organização Internacional do Trabalho, 313 milhões de pessoas, né, sofrem acidentes profissionais não fatais todos os anos, né, ou seja, mais de 800 mil pessoas por dia que só têm ferimentos, né, no ambiente de trabalho, todos os dias. Diante desse cenário, a nossa pesquisa ela vai na linha, né, e algumas reflexões nortearam o nosso trabalho, né, como, por exemplo, é possível desenvolver uma cultura de segurança em eletricidade nos profissionais enquanto na etapa de formação profissional acadêmica? E se sim, se é possível desenvolver essa cultura, em quais momentos da formação profissional, então, seria pertinente e adequado abordar as questões de segurança, com o objetivo de desenvolver esse comportamento? Como que o professor ele pode tratar desse assunto no processo de formação, tendo em vista desenvolver esse comportamento, essa cultura de segurança? E ainda, né, como desenvolver esse comportamento seguro nos profissionais da área? São questões que balizaram, né, a nossa pesquisa. E ainda, né, como fomentar o desenvolvimento da cultura da segurança em eletricidade para o usuário cidadão comum? Esses dados são de acidente de trabalho no Brasil, são de 2013 a 2018, somados cerca de 3.700.000 acidentes de trabalho foram registrados no país nesse período. Cabe aqui ressaltar que esses são dados de acidentes registrados, comunicados por meio de CAT, né, e que não refletem ainda a realidade de fato, né, tendo em vista que aproximadamente 50% dos trabalhadores do Brasil são autônomos e esses, quando sofrem acidente, não registram, né? Aqui nós estamos falando de acidentes registrados. E ainda há os casos de subnotificação. Há uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho que para cada acidente registrado no mundo, há 7 que não foram. Então, esse dado aqui, com certeza, é muito maior. Esse histórico aqui, no mesmo período de mortes, então, somados nesse período de 5 anos, são 14.000 mortes nesse período. Lembrando que esse número ainda ele é maior, considerando a subnotificação e ainda considerando que
há registro de profissionais autônomos que não entram nessa conta. Esses dados que eu mostrei até aqui, eles refletem acidentes de trabalho de um modo geral. E quando a gente tenta encontrar qual é essa porcentagem referente a acidentes de origem elétrica, uma das possibilidades, quando é registrado uma CAT, ela é categorizada, né? A origem do acidente, o agente causador. Então, por exemplo, aqui em 2018, dos 576 mil acidentes registrados, 55 mil foi de ferimento ao punho. E há um CID, esses dados aqui são certificados por CID, tá? Afastamento por CID. Há por ocupação também, por grupos de ocupação, né? E de exposição à corrente elétrica, 523, né? Então, o que acontece? É um indicador, né? Mas ele não reflete necessariamente o que isso seja a quantidade de acidentes de origem elétrica. Por quê? Porque há acidentes onde o CID é ferimento de punho, mas a origem foi elétrica. Por exemplo, o profissional subiu numa escada, ele caiu, fraturou o punho, né, e vai ser afastado. Ele vai ser afastado pelo CID referente ao ferimento de punho, mas a origem do acidente, na hora que ele estava na escada, por exemplo, foi um choque. Então, é um indicador, mas o real estatística ainda é um pouco maior. Um exemplo, esse caso é um caso de um acidente, que houve um processo com acompanhamento pericial, e que demonstra para a gente essa fragilidade nos registros dos dados, né? É uma reportagem de um trabalhador de 23 anos que foi fazer uma instalação de rede de fibra ótica e, ao subir no poste, ele encostou na luminária que estava energizada e caiu, né, lá da escada e sofreu um traumatismo craniano e veio a falecer. Essa fotografia é a fotografia que foi publicada no jornal, né, na ocasião, e mostra o acidente, no momento em que aconteceu. Esse é uma cópia do boletim de ocorrência, que mostra a espécie e a natureza do acidente, com um relato, né, descrevendo exatamente isso que eu relatei agora, de como foi o acidente. Essa é uma parte do relatório da perícia, que mostra a luminária e com um bastão de manobra aproximando para poder detectar a tensão, se estava energizado, constatando que sim, o local onde estava fazendo aqui o trabalho, a atividade do jovem. Esse aqui é uma cópia da CAT, né? Na CAT tem aí, os dados de parte do corpo atingida, agente causador e situação geradora, aqui foi adequadamente lançado, e uma cópia do registro da certidão de óbito, onde tem a causa da morte. No caso aqui, choque hipovolêmico, né? Hematocrose, traumatismo craniano, encefálico e TCG. Ou seja, no caso do registro de óbito, né, onde coloca a causa da morte, obviamente está relacionada mesmo à insuficiência de sangue e traumatismo craniano, mas não guarda relação com a origem do acidente, né? E na CAT, quando ela é registrada, nesse caso aqui, que foi um acidente, ela ainda foi registrada adequadamente, e a gente consegue extrair esse dado. Mas, por exemplo, essa CAT que foi registrada, ela não fechou com morte, né? Então, lá ficou como um afastamento, por exemplo, nesse caso. É para demonstrar que há fragilidades no momento do registro daquele acidente. E ainda quando, na certidão de óbito, não é possível você ter uma rastreabilidade, por exemplo, da origem, para a gente ter a dimensão da quantidade de acidentes de origem elétrica no país. Desde disso, nós pedimos, por meio da Lei de Acesso à Informação, para o governo federal que informasse, no período de 2010 a 2016, qual a quantidade de CATs que tivesse alguma relação com eletricidade, nos registros de origem, de acidente e tudo mais. E o governo, dentre os dados que nos enviou, somados, o número de CATs relacionados à eletricidade são 12.443, que é um número expressivo. Saindo do contexto do ambiente de trabalho e indo para o contexto da sociedade em geral, a Bracopel, ela faz um mapeamento estatístico de acidentes de origem elétrica no país, independente se é do trabalho ou se não é. Então, as barras em vermelho, elas demonstram os indicadores de morte por ano e as em verde de acidentes. Então, por exemplo, em 2019, foram 821 mortes, né? Nesse período somado, de 2013 a 2019, foram 4.909 mortes e 9.300 acidentes. A Bracopel ainda estima que esse indicador pode ser 5 vezes maior, dada a metodologia que ela adota, para poder levantar essas informações, esses valores podem ser até 5 vezes mais. Então, ou seja, o número de mortes pode seguir para 25 mil
mortes, né, aproximadamente, nesse período, por exemplo, e de acidentes, 45 mil. Então, para a gente ter uma dimensão do quanto esse assunto impacta nas vidas das pessoas. Para ter uma comparação, né, por exemplo, esse aqui são óbitos em função de dengue. Em 2015, que teve o maior indicador, foram 930 óbitos por dengue. A gente comparar, é muito próximo ao que teve óbitos por acidentes de origem elétrica, ainda considerando que isso aqui pode ser até 4 mil, né, 5 vezes mais. E há uma campanha, assim, e muito adequado, né, de conscientização com relação à dengue, e com relação à eletricidade, nós vamos falar um pouquinho sobre as campanhas, mas talvez não de forma tão maciça assim. A Organização Internacional do Trabalho, ela entende que a única forma eficaz de fazer face a novos e antigos riscos passa pelo enquadramento dos dispositivos legais e das atividades numa forte cultura de segurança. Então, é entendido pela Organização Internacional do Trabalho que o desenvolvimento de uma forte cultura de segurança é uma forma eficaz de mitigar esses indicadores, além de dispositivos legais, que suplementam, né, essa questão para poder mitigar o indicador de acidentes. Nessa linha, a nossa pesquisa, ela atua, né, nas contribuições para a segurança em eletricidade, justamente desenvolvendo essa cultura da segurança, uma forte cultura de segurança em eletricidade, em 3 segmentos, né, 3 áreas, que é o primeiro ponto aqui, nos estudantes. Então, na etapa de formação profissional, né, ou acadêmica, de que modo que é possível desenvolver uma cultura de segurança em eletricidade nessa fase de formação. Isso é um aspecto. O segundo, nos profissionais que são da área, de que modo que é possível desenvolver uma cultura de segurança para os profissionais que já atuam no mercado de trabalho. E, por fim, de que forma poderíamos contribuir na conscientização das pessoas, usuários dos benefícios da eletricidade. Né? Nessa trajetória, nós publicamos diversos trabalhos nesse sentido. O primeiro deles em 2017, falando sobre a importância do ensino da segurança do trabalho em eletricidade nos cursos de formação profissional e acadêmica. Foi apresentado no COBENGE em 2017. Um trabalho muito bem criticado na ocasião, em Joinville, né? O segundo, no mesmo ano, nós apresentamos em um congresso próprio que trata apenas da segurança do trabalho na engenharia elétrica, promovido entre a Bracopel e a I3E, falando sobre a metodologia de ensino com base em competências no desenvolvimento de capacidades técnicas de segurança em eletricidade. Nesse mesmo ano, nós participamos também do Seminário Nacional de Segurança e Saúde no Setor Elétrico Brasileiro. Então, há diversos congressos e seminários com foco no tema de segurança em eletricidade. Publicamos um artigo na revista Luminar falando sobre o ensino da segurança do trabalho para profissionais da área de eletricidade, então aqui relacionado aos profissionais que atuam na área. Em 2018, participamos em Salvador, na Bahia, com o tema o ensino da engenharia com base em competências. Foi muito adequado, inclusive, na ocasião, que tratava da questão de segurança e eletricidade também, mas expandindo, inclusive, para o ensino da engenharia. A BENGE já possuía iniciativas no sentido de diretrizes para estruturar cursos com base em competência, então o tema foi muito criticado na apresentação, foi muito bem recebido. Demos uma entrevista para a revista Luminar, falando sobre a capacitação profissional. Em 2019, agora olhando para o cidadão, né, apresentamos um trabalho no COBENGE em Fortaleza, falando sobre a bancada didática para simulação de acidentes com eletricidade. Inclusive, produzindo uma bancada para esse fim. Fotografia dela. Em algumas ocasiões, nós produzimos vídeos, inclusive, né, no sentido de condensar o conteúdo do artigo e facilitar a explicação, um vídeo de 1 minuto e meio, 2 minutos, né, demonstrando as informações de forma mais objetiva. Bem, na primeira linha da pesquisa, que trata sobre o desenvolvimento da cultura de segurança em eletricidade na etapa de formação, é importante a gente entender, inicialmente, de que modo que se dá o ensino
da segurança tradicionalmente, né? E antes disso, até, entender um pouco de como que é essa relação entre a universidade e a sociedade, né? Então, desde o surgimento da universidade, é a função desta preparar profissionais para as necessidades da época, né? Então, nós estamos vivendo, por exemplo, nesse momento, demandas de novas profissões, inclusive haverão profissões que ainda nem existem, né? E quem forma essas profissões são as universidades, né? As instituições de ensino, que tem que estar intimamente relacionado com essas demandas, né? Inclusive com as mudanças de perfis. Então, um engenheiro que era demandado há 20 anos atrás, obviamente não é o mesmo perfil de engenheiro que é demandado agora, né? E não é novidade os movimentos conceituais com relação ao processo de ensino-aprendizagem, né? Inclusive deixar de ser centrado em conhecimentos e passar a ser centrado por competências. Atualmente, o ensino em geral, tá óbvio que tem todas as particularidades, né? Mas o ensino da segurança tradicional, ele é tratado, a segurança em eletricidade ou a segurança do trabalho, às vezes de uma disciplina apartada. Ou às vezes como um conhecimento apartado das questões técnicas, das disciplinas técnicas, né? E isso faz com que fique atribuída essa disciplina contemplar toda a questão de segurança, né? E não é necessariamente assim que deveria acontecer, que a gente vai falar um pouquinho mais. Essa questão da discussão do ensino por competência, ela remonta a mais de 20 anos, né? Essa citação de 2000, ela traz o seguinte texto, né? Os objetivos do ensino de engenharia têm deixado de priorizar apenas a aquisição de conhecimentos formais, traduzidos pelo conteúdo das diversas disciplinas que compõem a sua grade curricular, para enfatizar também a necessidade do desenvolvimento de várias habilidades e competências, né? Então, já há muito tempo, na verdade, na década de 90 também já tinha bastante discussão nesse sentido, com a mudança da necessidade, a mudança do perfil demandado pelas empresas de profissionais. Então, antigamente, na década de 70, havia uma necessidade de operacional muito, a demanda de um profissional que ele não precisa pensar muito, ele vai só operar, vamos falar assim, né? E isso foi mudando com o passar do tempo, né? Competências comportamentais passaram a ser demandadas para esses mesmos profissionais. Capacidades de trabalho em equipe, competências relacionadas ao planejamento do trabalho, a trabalho em equipe, passaram a ser demandados, né? Seguir protocolos e tudo mais. Isso passou a mudar um pouquinho o olhar da condução dos cursos, né? A Benge publicou, no ano de 2019, é um trabalho que já vem sendo discutido, inclusive, há vários anos, umas diretrizes para a estruturação nacional de currículo de engenharia, né? Com o olhar para competências, né? Estruturar os cursos de engenharia olhando para a competência. E aí a gente vai falar qual é a relação disso com o ensino da segurança, tá? Essas diretrizes foram homologadas pelo Ministério da Educação, sofreram uma atualização no começo desse ano, está para ser validada, inclusive, divulgada novamente agora, no meio do ano, por conta da pandemia. Eu acho que sofrido algum atraso. Mas essas diretrizes devem ser implementadas, que tratam de orientações para a concepção de cursos de engenharia. Um exemplo, por exemplo, de como isso se relaciona, né? Essa é uma disciplina de instalações elétricas prediais, e aqui ela traz uma série de competências, né? Por exemplo, realizar a instalação de acordo com normas e procedimentos técnicos, ambientais e de segurança e saúde e segurança do trabalho. Então, se a gente olhar uma disciplina de instalações elétricas prediais, quando o docente pega para ministrar ela, o grande foco do docente sim, a instalação elétrica, todos os aspectos do ponto de vista técnico para a instalação, vamos dizer assim. E nem sempre leva em consideração os aspectos que são de segurança, por uma série de motivos. Quando você estrutura o curso na metodologia, o pensar na estruturação dele sempre é considerando a realidade da ocupação. E na realidade dessa ocupação, seja do engenheiro ou do técnico, ele tem que seguir um projeto ou uma instalação seguindo os protocolos de segurança, que é uma exigência. Então, no mundo real, ele vai fazer isso, né? Então, quando se estrutura o curso na metodologia, isso é levado em consideração também. Então, aqui, por exemplo,
é reforçado que realizar a instalação de acordo com as normas e procedimentos técnicos ambientais de saúde é segurança no trabalho. Então, o professor, quando vai desenvolver essa disciplina a partir de situação de aprendizagem, ele tem que levar em consideração a realidade da ocupação. E que está muito claro aqui, né, que as questões, por exemplo, de segurança do trabalho, elas estão intimamente relacionadas a essa disciplina. Quando um curso nessa metodologia ele é estruturado, a metodologia de ensino por competência, né? Como é que funciona, né? Eu falei um pouquinho dessa questão da necessidade da sociedade e o papel da universidade de formar, né? Então, qual que é o movimento que acontece para poder conceber curso dessa forma? Então, reúne-se ali especialistas que têm visão sistêmica daquela ocupação, que são os demandantes daquela ocupação, desses profissionais. Então, por exemplo, empresas de grande porte, de pequeno, médio porte, um representante dessas empresas para participar de um comitê, um representante do conselho da categoria, um representante do governo naquela área tecnológica, um representante especialista de universidade como pesquisador, né? Um representante professor especialista de uma universidade também, e ali um mediador. Esse grupo de pessoas escolhidas, que tem visão sistêmica daquela ocupação, são, a partir de um mediador, eles constroem, eles concebem o perfil profissional, que é um conjunto de competências, né, a fotografia 3x4 ali, daquele profissional, daquela ocupação, por exemplo, no engenheiro. Então, esse grupo são os demandantes, né? Nesse processo de levantamento das competências, nem se é pensado muito em conhecimento. Ali está pensado em quais são as competências profissionais que esse cara tem que ter no mercado de trabalho, né, necessárias para ele poder executar essa ocupação. Nesse processo, ainda não é estruturação de curso ali, é a concepção do perfil profissional daquela ocupação. Participam também, tá, aqui mostrando na figura, essa figura dos observadores, que aí são os especialistas da universidade que detêm a metodologia para poder estruturar o curso ao longo do tempo, né? Se vai ser 3, 4, 5 anos, quais são as disciplinas, qual é a infraestrutura necessária de laboratório para poder alcançar aquele perfil que foi desenhado pelos demandantes, né? Aqui o que eu gostaria de enfatizar, por exemplo, e é natural, que os demandantes com visão sistêmica da ocupação, eles sempre trazem a realidade de mercado, a realidade da ocupação, né? E as questões de segurança se fazem presente também, porque é a realidade da ocupação, por exemplo, no caso de um técnico ou de um engenheiro. Uma coisa importante a ressaltar é a questão da condução dos cursos da metodologia. Então, é super importante que o docente seja preparado, o professor seja preparado também para conduzir o curso, né, olhando para as competências profissionais, porque muda a forma de conduzir. Ele parte, por exemplo, no caso de disciplina de instalações elétricas prediais, ele olha, analisa ali os conhecimentos e todas as competências previstas para aquele curso, e ele pensa qual situação real da ocupação que eu vou planejar que vai ser capaz de mobilizar tudo o que está previsto naquela ocupação, naquela disciplina. Tudo que está previsto naquela disciplina, em uma ou duas situações grandes, ele é capaz de me demonstrar à medida que ele for resolvendo ela, né? Que situação que é essa? Então, nós chamamos de situação de aprendizagem, né? O professor tem que estar preparado para poder conduzir o curso dessa forma. Quando ele pensa assim, uma situação real da ocupação, ele tem que levar em consideração todos os aspectos de uma situação real. Então, dando um exemplo, um profissional técnico que vai fazer uma instalação de uma lâmpada, ele tem que seguir, a partir de uma ordem de serviço, por exemplo, todo um protocolo de desenergização, e depois a manutenção e um protocolo de energização, que está preconizado, por exemplo, na NR10 lá. Porque o profissional, no dia a dia, vai seguir isso, né? Então, nessa situação de aprendizagem, no ambiente de ensino, ela tende a simular essa situação real. Então, esses aspectos de segurança, que estão no passo a passo dessa atividade, por exemplo, não vão ser mais abordados de um ponto
falando só sobre segurança em uma disciplina apartada, mas sim na própria disciplina técnica, se é pertinente, estando ali, ele vai tratar desse comportamento de segurança, seguindo os protocolos, na própria disciplina técnica. Isso faz com que ele vá desenvolvendo, ao longo do curso todo, essa cultura da segurança, por exemplo. Para poder evidenciar essas medidas, ou quanto a metodologia influencia no desenvolvimento dessa cultura da segurança, nós temos uma pesquisa com 21 docentes na área de eletroeletrônica, que tem entre 8 e 34 anos como professores, de diversas regiões do estado. Convidei eles todos para poder participar, explicando o que seria para a minha tese, né? Então, da região de São Carlos, São Paulo, Jandira, Santana de Parnaíba, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Limeira. Fiz 5 perguntas, vou trazer uma aqui, todas relacionadas a essa percepção do docente, do quanto a metodologia influenciou no desenvolvimento da cultura da segurança nos alunos, né? Então, a primeira pergunta que eu apresentei para o professor foi: em sua avaliação, o curso estruturado na metodologia de ensino com base em competências potencializa o desenvolvimento de competências relacionadas à segurança em eletricidade? Justifique sua resposta. A resposta do professor foi assim: antes, os docentes estavam preocupados com os conteúdos que seriam ministrados em certa unidade curricular. E com isso, o aspecto da segurança era apenas mais um tópico a ser abordado dentre vários conteúdos técnicos. E, geralmente, o item relacionado à segurança era o último da lista. A metodologia consegue mostrar ao aluno que não é somente aplicar as normas de segurança, não é só isso. A metodologia vai muito além, pois ela forma o aluno para ser consciente e aplicar competências relacionadas à segurança em tudo o que ele for fazer. Então, essa aqui é a resposta do professor Igor, lá de Santana de Parnaíba. Foram outras perguntas que foram aplicadas, e, resumidamente, estão na tese, né, dado o tempo para a gente poder apresentar, mas elas demonstram, na percepção dos docentes, dos professores, o quanto a metodologia influenciou para favorecer o desenvolvimento de competências relacionadas à segurança, dado que reflete a realidade da ocupação e dado que está em todas as disciplinas técnicas, todos os docentes que atuam com eles, os professores, tratam do mesmo assunto da segurança. Então, isso fica ali internalizado. Eles acabam sendo melhor preparados para o mercado no que se refere à questão da segurança, por exemplo. Bom, na segunda linha que nós tratamos na pesquisa, falava sobre como ajudar a desenvolver, né, como desenvolver a cultura da segurança para os profissionais que já estão no mercado de trabalho. Aí já passou por essa fase de formação. E, às vezes, estando ou não estando na metodologia, tendo ou não uma eficiência na formação. Como fazer para poder potencializar a cultura da segurança para quem já atua na área? É importante entender que, nesse caso, a gente tem uma ferramenta que é muito favorável, que já está, vamos dizer assim, implantada no nosso país, que é a questão do NR10, né? O curso de NR10, ele é um curso que todo profissional da área de eletricidade, para poder intervir em instalação elétrica, ele passa por esse treinamento. Ótimo, né? Uma medida que foi determinada pelo Ministério do Trabalho, né? E ela é, assim, eficiente. A ideia dela é muito legal, né? Que é conscientizar os profissionais para a cultura da segurança, para seguirem protocolos de segurança, dado o número de acidentes que tem. Então, essa norma, ela diz assim, que as intervenções em instalações elétricas com tensão ou superior a 50 volts, em alternada, porque abaixo de 50 é extra baixa tensão, significa que mesmo que se ele tivesse em contato com essa rede energizada, ele não sofreria um choque que pudesse ter uma consequência fisiológica relevante, ou superior a 120 volts em corrente contínua. Somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendem o que estabelece o item 10.8 da norma. Esse item 10.8, ele fala que é profissional habilitado que fez treinamento. Então, instalação elétrica só pode ser feito intervenção por profissional que é habilitado, que tem formação para isso, né, e que tem feito o curso de NR10, por exemplo. Os trabalhadores que tratam esse item devem receber treinamento de segurança para os trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo e carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo. Então, a NR10, ela prevê que o trabalhador que vai intervir em instalação elétrica, ele tem que fazer um treinamento. E o que é mais interessante, ela prevê que esse treinamento tem que ser feito a cada 2 anos, ou quando
por exemplo, trocou de função ou trocou de empresa, faz novamente. Retornou depois de um afastamento de 3 meses, superior a isso, faz o curso novamente. Teve mudança significativa nas instalações elétricas, faz o curso novamente. Isso é muito legal, né? Porque você dá uma frequência, uma reciclagem habitual para esse profissional. E você está sempre martelando na questão da segurança. Qual é o senão, né, disso tudo? O senão são duas questões. Um é, como a demanda por essa formação ela aumentou muito no país, né? Porque imagina, todos os profissionais da área de eletricidade têm que fazer o curso para poder intervir em instalações elétricas, senão ele nem poderia fazer esse tipo de intervenção. Então, a demanda por formação de segurança, ela aumentou exponencialmente. E aí você tem casos de instituições que não são sérias para poder fazer a formação, acaba fazendo, às vezes, de forma completamente inadequada, não alcançando o propósito desse curso. E, às vezes, tem a questão também, que é o ponto que nós vamos tocar aqui, que o curso, a ementa que está prevista da ANR, ela está estruturada com base em conteúdo. Então, o que acontece? Ela tem um anexo que tem uma relação de conteúdos os quais devem constar no treinamento. E quando você tem um curso estruturado por conteúdo, vou pegar, por exemplo, um conteúdo que está previsto na norma lá. Dispositivos de proteção. Só dispositivos de proteção, o professor que for conduzir esse curso, ele vai ter liberdade para poder escolher o que ele quer levar o aluno a alcançar com relação a dispositivo de proteção. Então, por exemplo, ele pode levar o aluno a projetar um dispositivo de proteção, ou ele pode levar o aluno a instalar um dispositivo de proteção, ou a manter um dispositivo de proteção, ou de repente ele vai só na linha de identificar as características de um dispositivo de proteção. Percebe que o desempenho, como não está claro na ementa, fica a interpretação do professor, né, para levar o aluno a alcançar um desempenho ao qual ele entenda que é adequado. Então, se ele, por exemplo, quiser estruturar um curso totalmente totalmente online, a nível de conhecimento apenas, sem garantir, de repente, desempenhos relacionados à prática, se estava previsto, por exemplo, para esse perfil, vai ficar descoberto, né? Não vai ter uma garantia dessa amarração. Então, a proposta de estruturação desse curso por competência, para garantir, ou pelo menos mitigar, e que tenha uma unicidade na condução dos cursos de NR10 no país. Né? Por exemplo, nesse caso, uma proposta seria instalar dispositivos de proteção, tendo em vista sua aplicação em quadros de distribuição residenciais, conforme procedimentos de trabalho. E os conteúdos de suporte para alcançar essa competência seriam o disjuntor diferencial residual e dispositivo de proteção contra surto, por exemplo. Né? Dessa forma, o professor que for conduzir esse curso na metodologia, ele vai olhar para a competência a qual ele precisa levar o aluno a alcançar. Né? E ele tem clareza que é para instalar o dispositivo. Por exemplo, não seria para projetar ou apenas apresentar características do dispositivo. Então, a proposta é na linha de estruturar aqui para uma contribuição, né, para o caso do profissional que atua já no mercado, é na linha de estruturar o curso de NR10 com base em competências. E adequadamente tem que ser construído a várias mãos, né? Tem que ser construído isso com os demandantes, com um grupo que represente os demandantes dessa formação, né? Para poder definir exatamente quais são as competências profissionais esperadas pelo profissional após passar pelo curso de NR10, por exemplo. Com relação à terceira fase, na orientação à população, o que é importante entender? O cenário atual, né? Então, atualmente, nós vimos pelas estatísticas que eu mostrei até agora que os casos de acidentes envolvendo eletricidade no país são expressivos. Né? Então, a Bracopel ela demonstra que pode chegar no ano lá até 4.000 acidentes de mortes envolvendo eletricidade e chegando até 9.000 acidentes no ano, né, de 2018, né, que nós vimos lá. Então, assim, há muitos acidentes envolvendo eletricidade que causam morte, inclusive. Há medidas no nosso país, né? Há medidas no nosso país. Então, existem diversas medidas existentes, muitas, inclusive. Então, por concessionárias de energia, por instituições governamentais, por associações, a Bracopel, por exemplo, a Abrad, entre outros, por universidades, há diversas medidas de conscientização à população.
Então, aqui um exemplo, essa relaçãozinha aqui de concessionárias de energia. As concessionárias, elas promovem palestras sobre segurança, que a população pode agendar, inclusive, né, no bairro ou nas escolas. Vídeos de conscientização que elas publicam na internet, campanhas corporativas que são publicadas em rádio, TV e internet, iniciativas como Blitz de segurança, que tem Electro, que inclusive é aí perto de Campinas, né? Aliás, perto não é, em Campinas, né? Que é uma iniciativa super bacana, que os técnicos vão a campo para poder orientar a população e em obras, inclusive, publicação de histórias em quadrinhos para as crianças, enfim, há diversas medidas. Esse aqui é um exemplo dela, é um videozinho muito curto, vou até mostrar ele. Pode começar? Pode ir? Lá vai, hein? Vocês estão vendo isso aqui? Outro dia caiu um raio na rede elétrica e passei o maior aperto para afastar essa mocinha do fio partido. E ontem, um cidadão acorda se sentindo jardineiro e resolve podar a árvore em frente à casa dele, com um fio enorme passando no meio dos raios. Quem foi impedir? Eu? Resultado? Uma asa torcida, um pé inchado, a auréola amassada. Mas sabe o que dói mais? É o desgosto. Não. Um exemplo dessa campanha da CEMIG, né, para conscientização da população, lúdico, né, promovida em Minas Gerais. Um outro exemplo, vou colocar só um pedacinho do início, que é a iniciativa da Electro. A equipe da Electro está nas ruas para fazer mais rodrígues de segurança. Esse é um momento muito importante para prevenir acidentes com a população. Vem acompanhar com a gente! Ou seja, existem iniciativas de empresas privadas e públicas, como a gente viu aí. Esse é um recorte, mas existem N outras que ajudam a mitigar essa questão dos acidentes envolvendo eletricidade. Ainda tem as associações, né, como a ABRAD, a Abracopel e outras, né, que divulgam dados, que fazem por conta própria um levantamento de dados estatísticos relacionados a acidentes envolvendo eletricidade, para subsidiar o governo, né, de ações. Promovem congressos de segurança, promovem concursos, palestras, fomentam discussões em fóruns apropriados, incentivam pesquisa, inclusive, como essa que nós fizemos, promovem eventos, mobiliza parceria com empresas, enfim, há diversas ações que diversas entidades fazem. Então, nesse contexto, qual é a nossa proposta aqui, né? Nossa proposta não, qual foi a nossa contribuição, né? É trazer uma bancada didática. É uma bancada didática que pudesse ser utilizada em N ações que são hoje até feitas, né? De palestra, workshop, semana de tecnologia, semana de prevenção a acidente, e por aí vai. Demonstrando os principais acidentes que envolvem eletricidade, né? Então, em pesquisa, a Abracopel, ela revela que 30% dos casos, 30,49% dos casos de acidentes envolvendo eletricidade são em função de curto-circuito, e aqui cabe curto-circuito ou sobrecarga. 64% ali é choque elétrico e 5% descargas atmosféricas. Então, a bancada, ela demonstra ensaios de curto, sobrecarga e choque, que abrange aí 95% dos casos de acidentes onde a origem foi eletricidade. São 3 ensaios simples, né, que são feitos para qualquer pessoa, e não precisa ter formação, ela vai só presenciar ali, ver, tocar, sentir a temperatura. O primeiro ensaio é de curto-circuito, né, que a ideia é demonstrar o superaquecimento, né, da instalação a partir de um curto-circuito. Então, nós usamos o fio de níquel cromo, um circuito de tomada mal dimensionado e um disjuntor superdimensionado para não desarmar. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, está lá o fio de níquel cromo, enrolado num bastão de madeira, uma câmera termográfica para demonstrar o superaquecimento. Aqui é uma imagem, né, do bastão. Então, a pessoa pode ela verificar o superaquecimento ali no bastão e ainda pode verificar o superaquecimento na instalação, dá para ele ver. O fio de níquel cromo, ele dá uma carga, embora ele vai simular um curto, mas ele não vai desarmar de cara porque o disjuntor está bem superdimensionado. Que a ideia é mostrar mesmo que há um superaquecimento
expressivo e demonstrar que poderia ser a casa, a instalação dentro da parede da pessoa. O segundo ensaio, o ensaio de sobrecarga, então ele é muito semelhante ao primeiro, adicionado um reostato. Então, um grupo de reostatos simulando uma carga, por exemplo, um ar-condicionado instalado em uma residência que não estava previsto no seu projeto, ou em prédios, por exemplo, que foi o caso do edifício Joelma, né, com os mesmos materiais, o reostato simulando a carga excessiva, e aí com a câmera termográfica identificando o superaquecimento nos diversos componentes do painel e do reostato. E o terceiro ensaio é o ensaio de choque elétrico, né? Então aqui a ideia era demonstrar um circuito com DR, um circuito sem DR, né? Dispositivo de proteção contra choque, né? Diferencial residual, simulando uma falha ali e a pessoa tendo a possibilidade de sentir uma pequena formigamento ali na mão, uma contração, ela sentia a questão do choque. Então, a gente usa um variador ajustado para tensão inferior a 50 volts alternado, que é extra baixa tensão. A pessoa vai ter uma percepção de contração muscular, ele é entre um dedo e outro, mas não corre o menor risco de ter uma fibrilação, por exemplo, dado a limitação da corrente e a tensão ser baixa. Para que se tenha a pessoa, ela pode, estudos mostram, né, que ela pode ter fibrilação a partir de 30 mA, a consequência fisiológica depende da corrente, intensidade, né? Então, a 10 mA, por exemplo, não tem nenhum efeito patofisiológico. 30 mA já tem risco de fibrilação. 500 mA é parada cardíaca. Mas isso também depende do tempo de duração do contato. Então, se a pessoa ela tiver... Deixa eu pegar o laser aqui. Por exemplo, ela sofreu um choque de 50 mA, mas durante 50 milissegundos, ela não vai ter uma consequência fisiológica grave, não, nessa zona aqui. Aqui, essa zona, ela tem 5% de chance de fibrilação, e na zona 4 aqui, ela tem 50% de chance de fibrilação ventricular. Então, por exemplo, se ela tomar um choque de 200 mA acima de meio segundo, então ela tem possibilidade de ter fibrilação. Ainda, o outro fator que influencia é por onde a corrente passa, né? Então, por exemplo, se é entre o dedo e outro, obviamente não vai passar corrente pelo coração. A maior porcentagem é da cabeça para o pé direito, né? A corrente, quando você toma um choque assim, ela espraia pelo corpo, né? E uma porcentagem dela passa pelo coração, e nessa condição é 9,7%. Entre uma perna e outra, por exemplo, não tem possibilidade de fibrilação. Há contração dos músculos, né, da perna, por exemplo, a pessoa pode ajoelhar, né? Há uma contração muscular. Nesse exemplo aqui, a gente demonstra do lado esquerdo, nós temos aqui o dispositivo DR, então a pessoa, ela coloca a mão ali simulando o choque, ela vai desarmar, ela vai ver que desarma a iluminação e ela não sentiu nada. Então, fazendo uma associação ao chuveiro, por exemplo, se eu tenho um DR, ele desarma, não vai tomar choque. E se não tem dispositivo de proteção, ela vai ter a percepção do choque na mão, ela vai sentir o choquinho. A ideia é mostrar mesmo de forma visual, a pessoa possa sentir, né, com temperatura e ser conscientizada, né? A gente sabe que quando a gente vê, sente, né, sente, toca, tal, o nível de assimilação é muito maior do que, de repente, somente ouvindo, ou vendo somente um vídeo, por exemplo, falando sobre esse assunto. Então, à medida que tem um potencial de conscientização maior. Oportunidades de pesquisas futuras aqui, coloquei 2 pontos durante o processo todo, a gente identificou dados de outros países. Há uma dificuldade até de consolidar dados de outros países, dado até a diferença de metodologias de aquisição de dados entre os países. Às vezes, um país menor, ele tem dados de acidentes maior do que o Brasil, mas isso em função da metodologia de levantamento dos dados. Então, é um universo que dá para explorar. Cada país tem uma metodologia e dá para explorar esse aspecto. Outro aspecto também é a abordagem que outros países tratam com relação aos mesmos temas, né? Então, há países que têm sistemas que funcionam de forma mais efetiva que o Brasil. Por exemplo, há um sistema que manutenção em determinado país, ele só acontece a partir... a pessoa contrata um profissional, ele tem uma carteirinha, e essa carteirinha tem um seguro, que daí a intervenção que ele fez na instalação, ela está coberta por um seguro. Então, o cidadão, ele faz questão de contratar um profissional tendo clareza se ele tem aquela carteirinha, né, para que ele esteja coberto a intervenção na casa dele por esse seguro.
e a seguradora também só concede a carteirinha para esse profissional se ele ter lá toda a capacitação e além técnica, né, a habilitação, também a capacitação com relação à segurança. Então, um sistema, por exemplo, que é uma medida interessante que poderia até trazer para o país. E ainda ampliar a pesquisa no que se refere à metodologia de ensino, né? Então, é um universo muito grande, né, e as universidades e instituições de ensino estão passando por uma migração agora, estruturando cursos com base em competência, e há dificuldades de se operacionalizar, a gente percebeu isso nos congressos que a gente apresentou, então tem uma oportunidade de seguir com a linha de pesquisa nesse sentido também. Por fim, concluindo, né, com relação à etapa de formação profissional, né, do aluno, é super importante a questão de preparar o professor para que ele tenha a visão sistêmica da metodologia e possa conduzir o curso seguindo ela, né, para, de repente, ele não vai conduzir como ele fazia antes mesmo. Isso tem total influência no resultado. Sobre os dados estatísticos, né, eu falei que a gente tem vários indicadores no país, no entanto, eles não refletem a total realidade, né, os indicadores podem ser muito maior, dado a metodologia que a gente tem de registro para o governo e a metodologia que instituições como a Bracopel utilizam. Com relação à NR10, a oportunidade de potencializar a eficiência dela por meio da estruturação dela, saindo de ser com base em conteúdo para ser com base em competência. E com relação às medidas para a população, existem diversas medidas, como a gente pôde apresentar, e a nossa contribuição com a bancada, que ela pode, inclusive, ser utilizada em conjunto com diversas outras medidas, né? Além de ser propriamente utilizada nos cursos. E ela é de fácil construção e custo baixo, inclusive. Bem, por fim, eu gostaria de agradecer aos membros da banca, né? Gostaria de agradecer ao professor Gilmar, que durante todos esses anos sempre me incentivou e me apoiou, esteve comigo nas apresentações do trabalho, em todos os lugares que nós fomos, sempre me incentivando e revisando os trabalhos com muita clareza e propriedade. Agradecer a todos os meus amigos e familiares, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam também, e durante todo esse período me incentivaram a continuar e sempre me deram forças, inclusive ajudando nas revisões também, né? Ao Senai, não poderia deixar de agradecer também essa instituição que sempre viabilizou a minha saída quando for necessário para poder apresentar um trabalho ou me reunir na Unicamp, enfim, sempre me incentivou também, nunca houve restrição alguma para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho de pesquisa. Bom, fico à disposição dos professores para as contribuições. Muito obrigado. Obrigado, Wilson, pela sua apresentação. Eu vou iniciar agora a fase de arguição. Vou passar a palavra para o membro externo, o professor José Tarcísio. A palavra é do senhor José Tarcísio. Obrigado, Gilmar. Você pode quiser abrir a câmera, fica à vontade aí. Tá? Claro, perdão, Gilmar, eu me esqueci desse detalhe, desculpa. Bom, inicialmente eu agradeço ao professor Gilmar, ao Wilson, pelo convite. É sempre muito bom poder participar desse trabalho com vocês, engrandece o meu currículo, engrandece a minha vivência profissional, e eu agradeço muito a vocês. O Wilson, parabéns pelo seu trabalho, né? Você falou uma coisa que eu acho extremamente importante, você usou a palavra formação operacional, não é? E, de fato, é isso que a gente vê desde que o Sistema S, por exemplo, foi criado lá na década de 1930 por Getúlio Vargas, né? E eu vi isso na minha formação profissional. Quando eu fiz engenharia elétrica, na década de 1980, a preocupação que a gente percebia na ocasião era justamente a formação operacional, não é? Você tem que ser um engenheiro que saiba resolver problemas e acabou. Não se via naquela época a necessidade de este ou aquele profissional conversar com o engenheiro, né? Enfim, era aquele paradigma tecnicista que a gente via naquela ocasião e que também a gente acaba vendo um pouco ainda hoje, não é? Mas iniciativas como a sua, elas caminham em direção a derrubar esse paradigma ultrapassado, né? Ou seja,
a comunidade da engenharia, os profissionais em geral, não é? Eles têm que perceber que você trabalha em uma equipe, essa equipe é interdisciplinar, não é? Um engenheiro elétrico, ele não vai falar só com o engenheiro elétrico, ele vai falar com diversos outros profissionais. Então, a formação do engenheiro, ela tem que ser voltada para a interdisciplinaridade, como você falou na sua apresentação. E claro, não é? Dentro desses fatores, a gente tem a questão da segurança, em que frequentemente a gente ainda hoje vê negligências, né, que a gente não poderia ver, como você mesmo mostrou, mas, enfim, o seu trabalho vem no sentido de que isso seja mudado, não é? Você passe a olhar com olhos mais cuidadosos a formação do engenheiro e o contexto desse engenheiro, não exclusivamente como um solucionador de problema, mas de alguém que está inserido em uma sociedade, né? E que, portanto, interage com várias outras pessoas de várias outras áreas. Então, isso é muito importante, é muito bom ver o seu trabalho nesse sentido. Okay? Então, parabéns, ele está bem dentro do contexto de inovações que a gente precisa ter nessa área de ensino de engenharia. Com relação ao texto da sua dissertação, eu fiz algumas observações e eu vou passar essas observações para o professor Gilmar, e algumas delas eu também gostaria de discutir com você. Uma recomendação, na minha opinião, eu vi que você apresentou, né, da página 36 até a página 47, várias respostas dos professores que você pesquisou. E você indicou nominalmente cada um desses professores. Eu sugiro que você retire os nomes que identificam individualmente cada docente e deixe apenas uma indicação do tipo respondente 1, respondente 2, indivíduo 1, indivíduo 2. Por quê? Porque existe uma resolução, a 466, de 12 de dezembro de 2012, que regulamenta a pesquisa com pessoas, que diz que o sigilo, né, a identificação da pessoa tem que ser preservado. Então, é conveniente, antes de você publicar a sua dissertação, você retirar esses nomes. Tá? Não sei se você chegou a ver esse detalhe, mas para evitar algum tipo de constrangimento, apesar da gente perceber que não tinha nada demais naquilo que você falou, né, naquilo que eles falaram, mas para evitar algum problema com relação a esse questionamento ético, que de repente pode haver. Ok. Professor, agradeço a essa contribuição, e muito embora eu tenha informado para todos os participantes o propósito da pesquisa e que eu iria citá-los, e eles deram de acordo, mas eu acho muito pertinente a observação, e talvez eu vou deixar só citado a cidade, né, que eu acho que é relevante a cidade, mostrar que houve uma diversidade de opiniões por regiões, e retirando os nomes. Muito obrigado. Desculpa interromper, mas, Wilson, aproveitando o ensejo, eu acho que talvez, até com relação às fotos também, por exemplo, tem uma foto de um garoto que sofreu um acidente. Por mais que seja pública, essas informações também sejam públicas, eu acho que vai na mesma linha. Talvez valha a pena refletir se vale a pena ou não deixar essas coisas, essas informações. Tá? A gente sabe que hoje em dia, enfim, você publica uma coisa e você está responsável por aquilo, né? E aí, de repente, se a gente não checa adequadamente a legislação pertinente a essas questões das publicações, de repente você pode ser implicado em alguma coisa. Então, eventualmente, aproveitando a dica do professor Tarcísio, talvez fazer um corte na foto para não expor o rosto das pessoas, alguma coisa desse tipo, não sei, só para refletir, tá? Eu ia falar sobre isso também, achei oportuno comentar. Obrigado, professor Madison, agradeço também a contribuição. Sim, eu farei isso então, descaracterizar as fotografias com relação a identificar as pessoas, né? Eu farei isso. Manterei a reportagem, que eu acho que é importante, mas o que tiver relacionado a pessoas, imagens, eu vou descaracterizar, que eu
que daí também não faz tanto, não é tão relevante ter a imagem da pessoa, mas sim o fato ali da reportagem. Obrigado. O Wilson, ainda com relação aos depoimentos que você conseguiu, aí é mais uma sugestão, tá? Eu acho que cabe um artigo científico tratando desse volume de informações que você conseguiu. Em que sentido? Eu penso em uma análise estatística textual das respostas dos professores. Tem um software, o Gilmar conhece, eu não sei se ele chegou a comentar com você, ele se chama Iramutec. É um software de análise estatística textual. E com esse software, ele é freeware, né, melhor ainda para a gente, você conseguiria sintetizar mais detalhes a respeito da percepção dos pesquisados sobre o tema que você colocou para eles. Então, eu vejo que isso dá um artigo científico muito legal, porque aí, além de você estar simplesmente expondo a opinião dessas pessoas que você pesquisou, você está fazendo uma síntese estatística das informações que você consegue extrair disso. Então, na minha opinião, dá um artigo científico muito legal. Eu acho que vale a pena você fazer isso futuramente com esses dados que você tem, tá? Pegar o Iramutec, fazer análise estatística textual, ele vai te devolver muita informação mastigada, com gráficos, inclusive, e aí tirar algumas conclusões bacanas. Eu acho que cabe muito bem isso no seu trabalho, tá? Perfeito, professor. Obrigado por essa contribuição. O professor Gilmar e eu estávamos pensando já em uma publicação para o próximo Cobenge. Talvez a gente possa analisar já, aproveitando a sua contribuição, para a gente explorar esse aspecto do trabalho que pode ser aprofundado em um artigo. O Wilson, só mais uma coisa que aí me chamou a atenção, me causou uma certa preocupação. Quando você fala da bancada, né, nas páginas de 64 a 68, eu confesso que eu fiquei meio preocupado com a questão do ensaio sobre o choque elétrico, né? No seu texto, você diz que a utilização de variador de tensão para fixar a tensão de alimentação em, no máximo, 50 volts em corrente alternada, valor considerado extra baixa tensão e não oferece risco. Eu acho o seguinte, duas coisas. Primeiro, ao final dessa frase, você tem que citar a NR10, porque eu acredito que isso você tirou da NR10. Tá? Isso. Tem a citação da NR10 e, além disso, professor, há um dispositivo de limitação de corrente para que a corrente não exceda 30 mA. Então, mas a minha preocupação, Wilson, a NR10, ela fala da questão do perigo acima disso, mas abaixo desse valor de 50 VCA, apesar dela dizer que não oferece risco, é um questionamento que eu faço, tá? Uhum. Existe algum trabalho científico que de fato comprove a ausência de risco? Eu explico mais detalhadamente a minha preocupação. Porque eu tenho medo dessa questão do choque. Eu penso, por exemplo, vamos supor que você submeta a esse experimento uma pessoa que é suscetível a episódios de epilepsia, por exemplo. Será que ele pode participar desse experimento? Ou uma outra pessoa que desconhece, porém é portador de alguma cardiopatia, será que ele também pode participar desse experimento? Ou o caso de uma pessoa cardiopata que tem um marca-passo, por exemplo, no coração, será que isso de alguma forma não pode gerar algum dano à saúde dessa pessoa? Porque eu penso na questão da estatística, né? Essa questão de você travar em 50 VCA, eu acho que ainda assim você tem que considerar o rabicho da curva estatística, onde existe aquela mínima perspectiva de ocorrer algum problema. E aí, no sentido de evitar que você tenha esse problema, eu sugiro que você reveja o uso dessa experiência com as pessoas que vão ver o ensaio, né?
ou então procure realmente uma literatura que não deixe dúvida que isso não vai trazer nenhum dano para a pessoa que participar do seu experimento. Tá? Esse é o meu receio, no sentido de que, de repente, você venha ter algum problema por usar o dispositivo em alguém que, por mais seguro que seja a bancada, alguma doença, vamos dizer assim, possa eventualmente trazer algum problema. Não sei, Pois não. Obrigado pela contribuição, e a sua preocupação ela é legítima, né? A bancada, primeiro com relação ao aspecto de estudos, né? Há um estudo com relação a consequências da corrente elétrica pelo corpo, né? E o que influencia essa consequência tem a ver com a intensidade da corrente, tem a ver com o tempo de exposição e tem a ver com o trajeto dela, né? Então, por mais que a pessoa lá sofra um choque, por exemplo, entre um dedo e outro, não há porcentagem, dado o caminho que a corrente vai percorrer, não há uma porcentagem de corrente que vá subir, por exemplo, para além da mão dele, né? Nos estudos em que eu pesquisei relacionados ao trajeto da corrente elétrica, ainda na pior condição, que é aquele caso que eu mostrei, que é um choque da cabeça para o pé na direita, 9,7% da corrente que foi de choque, ela passa por pontos que são vitais, né? Então, no contexto da bancada, ali, além da tensão ser extra baixa tensão, além de possuir um dispositivo de limitação para a corrente elétrica, abaixo de 30 mA, que não há risco, segundo as publicações científicas e a própria NR10, de consequência patofisiológica relevante, né? O trajeto da corrente elétrica ali no experimento é entre um dedo e outro, né? No experimento. Então, não há mesmo que a pessoa ela tenha, por exemplo, um marca-passo, ali não há possibilidade, nesse trajeto, que alguma porcentagem da corrente ela vá seguir, por exemplo, para o coração. Mas aí eu acho que é importante o que o professor falou, para não dar margem à interpretação, por exemplo, de quem lê o trabalho, de pairar essa dúvida, né, a respeito desse aspecto. Eu sugiro, então, que você coloque o máximo possível de referências nesse sentido, né, justamente para mostrar que você tomou essa precaução, né, e que realmente você tem um experimento 100% seguro. Tá? É cautela mesmo, viu, Wilson? Não é... É legítima a preocupação e é importante e é bem relevante. Estou anotando, okay. Obrigado. Bom, da minha parte é isso, Wilson. Parabéns mais uma vez e obrigado por me permitir participar desse trabalho com vocês aí. Eu que agradeço, as suas contribuições foram muito pertinentes e pelo tempo também disponibilizado em avaliar o meu trabalho. Muito obrigado. Fico à disposição. Dr. José Tarcísio, muito obrigado pelas suas considerações. Elas serão acatadas, com certeza. E obrigado pela sugestão e motivando a gente para escrever esse novo trabalho. Quem sabe a gente faz uma parceria também aí. E eu passo a palavra agora para o professor Madison, aí, para as suas considerações mais. Ok, professor. Primeiro, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite, professor Gilmar, o Wilson, cumprimentar o professor Tarcísio, que eu não conhecia ainda. Muito prazer, professor. Wilson, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a sua apresentação. Gostei bastante da forma como você expôs, tá? Achei que você fez uma exposição bastante didática. Achei bastante interessante as comparações que você fez dos casos de acidentes relacionados à energia elétrica com acidentes em outras áreas, né? Achei bastante importante o fato de você dar ênfase à informação de que os números oficiais de acidentes relacionados à energia elétrica são grandes, mas é muito provável que eles ainda estejam subdimensionados, né? Na verdade, se a gente parar para pensar a forma como a nossa sociedade usa a energia elétrica, é perfeitamente razoável você imaginar que o número de acidentes é muito maior do que os que estão registrados, né? Se você pensar que em cada residência
por exemplo, no Brasil, a gente tem acesso à eletricidade, o número de acidentes, com certeza, deve ser infinitamente maior do que esse. E, obviamente, esses números não estão registrados. Choques em casa, pequenos curtos-circuitos em casa, isso deve ocorrer numa dimensão gigantesca, né? Com certeza absoluta. Então, o tema que vocês estão trabalhando é um tema extremamente importante. Eu só acho muito ruim que eu também acredito que ele é um tema extremamente subvalorizado. Tá? Eu estou falando isso como professor, é muito comum a gente ver, por exemplo, na ementa dos cursos, um tópico lá onde você fala sobre segurança na área de energia elétrica, por exemplo, mas isso é uma coisa que se fala em 10, 15, 20 minutos. Né? Em alguns casos específicos de cursos com cunho mais técnico, mais operacional, como você qualificou, se costuma dar um pouco mais de atenção a esse tema, mas de forma geral ele é extremamente negligenciado. Né? E se ele é negligenciado, os profissionais que vão atuar nessa área, imagina para a população de forma geral. Né? O sentimento que eu tenho é de que, de forma geral, a população tem um completo desconhecimento dos riscos possíveis de alcançar as pessoas. Né? Então, de forma geral, a gente vê, por exemplo, os exemplos dessas instalações elétricas clandestinas que você mostrou, isso daí é um absurdo. Né? Na minha área, eu trabalho bastante com a parte de ligações irregulares de energia, furto de energia, e nesse campo, nessa área, a quantidade de ligações clandestinas e que resultam em acidentes é gigantesca. Tá? Só para você ter uma noção de um número, há alguns anos atrás, a gente já teve concessionárias no Brasil cujo o furto de energia chegava a 20%, 30% de toda a energia que a concessionária comprava para revender. E, de forma proporcional ao furto de energia, estão as ligações clandestinas e, consequentemente, o número de acidentes. Né? Se a ligação é clandestina, ela muito provavelmente não é feita de acordo com nenhum tipo de norma técnica ou norma de segurança. Tá? Então, eu considero que o tema que vocês estão trabalhando ele é extremamente importante. Achei bastante interessante também vocês levantarem essa questão da montagem dos cursos, não com base em ementa, mas com base em competências. Né? Então, não basta colocar lá disjuntores ou dispositivos de proteção, mas o que se espera que a pessoa que estuda disjuntores e dispositivos de proteção, o que ela deveria aprender? Né? Ela deve operar, projetar, então essas coisas precisam ficar claras. Eu acho que pensar no curso de segurança, nesses cursos de segurança sob essa ótica das competências é bastante interessante. É muito mais claro, né? Até para o próprio estudante, a pessoa que está recebendo o curso, o que ela deve aprender. Né? Então, é importante que ela tenha essa consciência. E, então, essa abordagem que vocês colocaram, achei bastante interessante. Como eu já disse, eu vejo essa questão da segurança bastante negligenciada. Né? Existem vários aspectos, né? Primeiro, falta de conhecimento dos próprios educadores. Eu mesmo não sou um conhecedor profundo da área de segurança, né? Não trabalho com disciplinas que exigem-se de mim, acaba que eu não conheço muito. Mas eu, como cidadão, como usuário de eletricidade também, eu conheço porque eu tenho práticas em laboratório, mas eu vejo que as pessoas, de forma geral, não conhecem isso. Aí eu queria ouvir um pouco da sua opinião nesse tema. Por exemplo, mesmo nos profissionais que atuam na área, técnicos e engenheiros, existem níveis bastante significativos de acidentes nessa área. O que você acha, quais são os principais fatores que levam a esses índices, ao aumento desses índices? Tem a ver mais com falta de conhecimento, pressão por resultados. Então, por exemplo, você vai fazer uma instalação elétrica, você é funcionário de uma empresa, você recebe uma tarefa para ser feita e um tempo. Não é razoável, ou a empresa não espera que você demore muito mais do que aquele tempo. Então, essa cobrança, uma outra questão também importante, mudanças em leis trabalhistas. A gente sabe claramente que se a empresa não é cobrada para ela atender a essas normas, ela não vai cobrar o funcionário dela, não vai exigir que ele faça o curso, e isso aumenta o potencial de
de ocorrência de eventos dessa natureza. Então, eu queria, como especialista, eu queria ouvir um pouco sobre a sua opinião com relação a esse tema. Obrigado, professor Madison, pelas contribuições e pela pergunta também. É muito interessante a sua pergunta, porque um dos maiores fatores que são causas de acidentes de origem elétrica nos profissionais da área é o fator humano. Então, às vezes, você tem um profissional que ele é qualificado e que ele fez, por exemplo, o curso de NR10, mas ele mesmo não tem a cultura da segurança internalizada. Ele acaba entendendo ou tendo uma percepção de que seguir esses protocolos de segurança é uma perca de tempo e isso vai atrasar o trabalho dele. E essa percepção, ela se soma, às vezes, à percepção de seus pares e, às vezes, supervisores, e, às vezes, ainda da própria empresa. Isso, lógico, as exceções, né? Há empresas que, durante a pesquisa, nós visitamos até algumas empresas, e nos próprios trabalhos que eu faço de perícia, eu posso evidenciar isso nas empresas. Há empresas que, de fato, adotam uma cultura, implementam uma cultura de segurança muito forte, e isso está muito relacionado à sinergia de toda a gestão da empresa. Então, esses valores da gestão da empresa que enxergam o quanto isso é importante, e isso acaba que esses valores também são transmitidos aos funcionários e potencializa essa questão da cultura da segurança. Mesmo, às vezes, contra a vontade do funcionário, por ele mesmo, por si próprio, não ter essa percepção. E isso tem alguns fatores também que vêm desde o banco da escola. Então, como o professor citou, em disciplinas técnicas nessa etapa de formação, nem sempre elas são consideradas todo esse aspecto de segurança que ele vai ter na vida real dele. Então, um exemplo clássico, o profissional vai fazer uma manutenção, por exemplo, em uma máquina. Então, ele tem que, obrigatoriamente, hoje, na empresa, seguir um protocolo de desenergização. Tem ali uma ordem de serviço, ele tem um procedimento que ele tem que seguir. Né? E isso é a realidade dele. Só que isso ele está vindo no mundo do trabalho. Ele não viu isso na formação dele. Então, na formação, foi negligenciado. E ele acaba encontrando uma realidade diferente no mercado e fica difícil um tanto essa adaptação. Então, acho que esses fatores influenciam muito, né? O fator que é o fator humano, né? Essa questão que tem diversos fatores socioemocionais que influenciam na pessoa ela fazer muito rápido o serviço, não, faz 20 anos que eu faço isso, então não vou tomar determinados cuidados, ela não tem essa cultura internalizada, não teve formação para isso, e às vezes o próprio ambiente profissional influencia também, porque as pessoas também não levam muito a sério. Entendeu? Então, na minha visão, esses são os principais fatores que influenciam, né, com base no trabalho que a gente pode estudar, para que os acidentes de origem elétrica e qualquer outro também, eles aconteçam. Tá, eu acho que o ponto principal que você tocou é a questão da cultura da segurança, né? A cultura da segurança é o mais fundamental. Historicamente, até culturalmente, a gente não tem esses hábitos de segurança, inclusive, na minha visão, um traço cultural nosso, a gente negligencia muitas coisas, mas eu acho fundamental também a questão das leis, né? Se a gente tem boas leis e tem uma boa fiscalização, esse é o único caminho para você criar essa cultura de segurança, né? Então, acho bastante importante essa questão das leis. Quer dizer, leis flexíveis acabam levando à negligência. Isso é natural. E leis rigorosas também, mas que não são fiscalizadas, também, da mesma forma, levam essa cultura da flexibilização excessiva dos cuidados, o que acaba resultando em acidentes. Tá? Um outro ponto que eu achei também bastante interessante foi a quantidade de publicações que vocês fizeram. Tá? Se eu contei direito aqui, foram 3, 4, 5, 6 publicações, não é isso? 5 artigos em congressos e um artigo da revista Lumière, não foi isso? E uma achei bastante... Eu achei bastante significativo, tá? Então, acho que para o objetivo nosso aqui, que é o objetivo do mestrado, eu achei que vocês publicaram bastante coisas. Uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu gostei também foi essa questão da bancada que vocês propuseram para testes, né? Eu vi que lá no final você colocou o projeto da bancada,
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o custo. Assim, pelos equipamentos que estão lá, eu suponho que seja um custo baixo, né? Mas com preços de hoje de mercado, com quanto que dá para fazer uma bancada dessa? Perfeito. Essa bancada ela foi feita basicamente com MDF, né? Para poder montar a estrutura dela. Foram caixas de passagem de PVC e eletrodutos flexíveis de PVC. Fio, né? Foi poucos fios e alguns componentes ali como DR, disjuntor, interruptor e tomada. No total, dos serviços ali, nós gastamos R$ 1.150 para poder fazer essa bancada. Tá, na faixa de R$1.000, tá, perfeito. Uma outra coisa também que eu acho interessante, talvez é uma contribuição que vocês podem dar também, já que você disponibilizou o projeto da bancada e você cita vários experimentos, talvez fosse interessante também, eu sei que dá trabalho, mas enfim, se vocês pudessem fornecer também um manual de experimentos, listando os experimentos e descrevendo um passo a passo de como que esses experimentos podem ser realizados, eu acho que seria bastante interessante. Outra coisa também bastante útil, esse manual poderia ser disponibilizado, talvez não na forma escrita, mas na forma de vídeo também, né? Experimentos possíveis que pudessem ser realizados seria bastante interessante. Tá? Sobre o texto, eu li o texto, eu gostei, achei bastante didático o seu texto, né? Não tive dificuldades para ler. Com relação ao texto em si, eu rascunhei uma ou outra coisa aqui, mas são detalhes pequenos que podem ser descartados, tá? Mas uma outra questão de estilo de escrita, mas de forma geral eu achei o texto muito bom, foi muito claro. Aprendi muito mais do que eu tenho para contribuir, tá? Porque, como eu te disse, não é um tema com o qual eu tenho me deparado muito nos últimos tempos. E aí, para finalizar, eu queria era um ponto que eu também tinha observado e que o professor Tarcísio chamou a atenção, você tomar um pouco de cuidado com relação às afirmações que você faz, por exemplo, no caso do choque elétrico, né? É um experimento que vocês propõem e tem lá uma citação, uma afirmação baseada na NR10 que, fazendo esse experimento com 50 volts e com limitador de corrente, isso, em princípio, não causaria nenhum tipo de mal a nenhuma pessoa que passasse por esse experimento. A minha recomendação é que você não coloque essas coisas na forma de uma afirmação sua, mas na forma de afirmações que vieram de referências. Olha, com base nas referências da ciência na NR10, a NR10 afirma que, se o experimento for realizado assim, não tem risco. A referência tal afirma isso, a referência tal afirma isso. Com base nessas afirmações, nessas referências que são consolidadas, a gente está propondo esse experimento. Aí você valeria colocar a observação do professor Tarcísio. Entretanto, há de se tomar cuidado com casos específicos, especiais, de pessoas que têm propensão a problemas cardíacos e coisas dessa natureza. Tá? Então, valeria a pena chamar a atenção em alguns desses experimentos sobre cuidados que as pessoas deveriam tomar, até para você se eximir de qualquer tipo de problema que possa acontecer, caso alguém opte por construir a sua bancada e reproduzir esses testes e, eventualmente, causar algum malefício a alguma pessoa. Então, escrever mais com essa ótica de, olha, isso daqui é uma afirmação que está na NR10, não sou eu que estou falando, isso aqui está na referência tal, mas, mesmo assim, tomem cuidado, porque podem existir casos particulares, específicos, em que, eventualmente, alguém pode ter algum tipo de problema. Tá? Então, eletricidade não é coisa para amadores. Então, eu brinco com os alunos, eu tenho uma premissa de segurança que eu brinco com os alunos na sala de aula. Tem uma premissa de segurança que é a mais básica de todas. Se você não sabe o que está fazendo, não faça. Tá? Então, a eletricidade não é para você chegar lá e meter a mão sem saber o que está fazendo. Na dúvida, não põe a mão, não encosta. Porque o risco de choque é real e o histórico mostra que os danos podem ser extremamente graves. Tá? Então, eu acho que a sua dissertação traz uma mensagem bastante importante e eu acho extremamente necessário a gente levantar essas questões da segurança, não só para os profissionais da área, como para o público em geral, mas talvez um aspecto que se devesse, e aí também a última dica minha, talvez
colocar algumas informações com viés mais da área do pessoal da saúde, entendeu? Que são as pessoas que vão tratar esses profissionais. Então, é interessante que as pessoas da área da saúde também tenham acesso a algumas dessas informações, até para poder saber reconhecer esses quadros, primeiras ações que poderiam ser tomadas. Então, eu acho que até caberia no seu trabalho uma discussão, uma sessão, ou o levantamento da questão dos primeiros socorros para uma pessoa que sofre um acidente nessa área. Isso, inclusive, é um tema que pode ser um futuro das pesquisas nessa área, entendeu? Discutir, ok, tudo bem, a gente fez o que foi possível para evitar que o acidente ocorresse, mas ele ocorreu, como é que você trata? Não que você vá descrever um manual de primeiro socorro, mas dar algumas dicas básicas, por exemplo, para o profissional que está em campo, para pessoas em casa. Então, reunir informações dessa natureza que possam ser úteis. Tá? Eu acho que era isso. Professor Gilmar, Wilson, acho que era isso que eu tinha para falar. Eu queria agradecer de novo. Reitero, achei bastante interessante o seu trabalho, o tema é bastante, apesar de ser um tema clássico, né, mas é um tema recorrente e que é um tema que precisa ser revisitado periodicamente com o advento de novas tecnologias, né? Então, aliás, esse é um outro tema, né? Segurança na área de energia elétrica em face de novas tecnologias. Então, todo mundo está falando em sistemas fotovoltaicos, em veículos elétricos, e dados de segurança a gente tem que observar quando a gente está trabalhando com essas novas tecnologias. Né? Então, são temas, são aspectos que podem ser utilizados para a continuidade da sua pesquisa. Tá? Então, era isso, professor Gilmar, muito obrigado, hein? Wilson, muito obrigado e parabéns. Obrigado, professor. Obrigado, Madison, pelas suas considerações. Só para informar, um carro elétrico que a gente fez lá, eu levei um choque de 90 volts contínuo e é bem diferente e é bem corrente. Realmente perigoso e a gente tem que tomar choques em novas tecnologias, exatamente. Antes da gente, o Tarcísio e o Madison, a gente ir para a nossa outra sala, eu tenho que passar a palavra aí o Bruno, Sibeli, Gabriela, saber se vocês têm alguma pergunta para o Wilson aí. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta para mim, eu e o professor Madison e o Tarcísio iremos para outra sala, vocês aguardem e a gente deliberar sobre a aprovação ou não desse trabalho aí. Alguém tem alguma pergunta? Então, Madison e Tarcísio, eu peço para vocês desligarem a câmera e o microfone e a gente ir para outra sala que ela já está aberta. Ok, Gilmar. Onde é que está o link? Eu perdi o link dessa sala nova aí. Peraí, eu te mando. Estou colocando ele aqui no chat, Madison. Tá, perfeito. Tá, perfeito. Vou entrar lá então. Estou indo. Tarcísio, obrigado aí pelos seus comentários. Esperar o professor Madison chegar aqui na sala. Senhor Gilmar, acho que o senhor está na sala aqui ainda, é isso mesmo? Eu não acho que a gente tem que sair dessa sala, Gilmar. Será que vocês estão ouvindo a gente? Ainda não. Estamos ouvindo, professor Gilmar. Não, peraí, então.
E agora, Wilson? Só aguardar o resultado? Isso, só aguardar. Eles vão deliberar e é só aguardar o resultado. Esperar o Sr. Madison aí chegar para a gente... Eu cheguei, é um pouco longe. A banca se reuniu, Wilson, e a gente considerou seu trabalho aprovado. Aí, meus parabéns. Obrigado, professor. Obrigado. Tem a câmera aí para a gente, o Wilson, salvar a imagem e gravar. Gabriela, Sibeli, Bruno, podem abrir a câmera aí para tirar uma foto da bancada dos participantes da defesa aí. Bruno, pode abrir a câmera, Sibeli e Gabriela? Eu já abri a câmera aqui, cara. Acho que deve estar... Não está aparecendo. Eu abri também, mas ainda não está aparecendo, né? Então, tá bom. Muito obrigado a todos vocês aí. Parabéns, Wilson. Estou circulando a gravação.